Olá, certa feita eu vinha dirigindo uma estrada, né? E eu estava com uma certa pressa, e na minha frente tinha um camarada que a pista era de 80, digamos assim, ele vinha 30. E na direita tinha um pessoal, aquela filinha do pessoal que não está com pressa, andando na velocidade normal, a faixa estava cheia, e só tinha aquele camarada na esquerda, limitando a velocidade de todo mundo. E naquele momento, naquela aflição, querendo passar, e o camarada não saía da esquerda e não aumentava a velocidade, e o primeiro pensamento que vem aqui é inferno, né? E eu pensei naquela hora que eu falei isso, de que inferno, esse camarada não sai da frente. Aí me veio a frase de Sartre: o inferno é os outros. E aí eu deixei o cara um pouquinho de lado, para o meu próprio bem, para a minha paz, para a minha saúde mental, e eu fiquei meditando nessa frase de Sartre: o inferno é os outros. Por que o inferno é os outros? E aí me veio, o inferno de quem está com pressa é o que não está com pressa. É o chamado roda presa. Né? O inferno dos que pensam acelerado são aqueles que têm o pensamento lento. O inferno do preguiçoso é aquele que gosta de trabalhar. O inferno do que gosta de trabalhar é o preguiçoso. E aí a gente vai vendo que o que nós atribuímos ser o inferno, na verdade, é o oposto daquilo que está em nós. Né? E aí a gente tenta buscar uma solução para isso. Nós não podemos viver sozinhos, não podemos viver como eremita lá no monte isolado, precisamos do convívio com outras pessoas. E como é que a gente faz? A gente não pode mudar essas pessoas. Né? Porque a gente não tem condição de mudar essas pessoas, o que é que a gente deve fazer? A gente tem que mudar a nós mesmos. Você já ouviu aquela pessoa dizer assim: Fulano faz brotar em mim os sentimentos mais ruins, os sentimentos mais instintivos, sentimentos de raiva, sentimentos de ódio. E a pessoa nunca parou para se perguntar por que aquela outra pessoa, que para ela é um inferno na vida dela, faz brotar nela esses instintos animais de raiva, de ira, de vontade de matar, de esganar, de vontade de quebrar tudo. Se faz brotar, é porque existe semente. Nada brota se não houver uma semente. E se faz brotar porque existe semente, simples assim. Essa é a mesma pessoa que um dia vai dizer assim: eu não sei o que foi que deu em mim, quando eu menos esperei, quando eu vi eu já tinha feito. Por quê? Porque tudo aquilo está lá dentro da pessoa. E o inferno é os outros. Porque é os outros que vai revelar para você o que tem dentro de você. Você não pode mudar o outro, mas você pode mudar a si mesmo. As pessoas não se conhecem, por isso se tornam cada vez mais infelizes. E aí correm para a religião. E quando chega lá na religião, vai ver a palavra do mestre dizer: ame o próximo como a você mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como ela vai amar um estranho? Eu estou me falando, me referindo, não é o estranho o próximo, não. O estranho é ela mesma. Que a pessoa não se conhece, ela é uma estranha para si mesma. E se as pessoas não conseguem se amar por não se conhecer, como é que elas irão poder amar o próximo? E se não amam o próximo que veio, que elas estão vendo, como é que elas vão amar a Deus que elas não estão vendo, que é invisível? O primeiro passo é amar a si mesmo. E para amar a si mesmo tem que se conhecer. E para se conhecer tem que se observar, tem que se escutar, tem que se compreender, tem que se respeitar. Só depois que você faz tudo isso, que você se compreende, se entende, se observa, se escuta, se respeita, aí você vai estar apto para se amar. E depois que você tiver apto para se amar, você vai conseguir amar o teu próximo. Você vai conseguir amar a tua esposa, amar o teu marido, amar os teus filhos, amar o teu vizinho, amar o teu chefe, amar os teus colegas de trabalho. Porque quando você começa a se conhecer, você começa também a entender que as outras pessoas são semelhantes a você. E você começa a perceber o quanto elas estão na ignorância, que elas fazem aquilo do jeito que fazem, da forma que fazem, que te ofende, porque elas estão ainda em um outro nível, em outro grau, que você já esteve também antes. O primeiro passo é amar a si mesmo. E você não vai conseguir se amar sem se conhecer. Às vezes, a pessoa está dentro de uma igreja, de um centro religioso, porque quer conhecer a Deus. Mas o primeiro passo é conhecer a si mesmo. Primeiro você se conhece, aí você se ama, aí você ama o próximo. E aí você vai ter capacidade de amar a Deus que você não vê. É simples. Eu vejo muitas vezes em algumas religiões onde as pessoas vão para lá
para encontrarem paz, encontrarem felicidade. Mas quando chegam lá, elas se perdem no amaranhado de doutrinas, no amaranhado de coisas, e ela termina esquecendo que o objetivo dela principal é obedecer os 2 mandamentos nos quais se resume toda a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E ela não vai conseguir se amar se ela não se conhecer. E então ela fica perdida anos dentro da igreja. Aí ela quer saber como foi que Jesus nasceu, ela quer saber se o cabelo de Jesus era louro, se era marrom, se Jesus andava descalço pela rua, se Jesus andava sandálias de couro. Ela quer saber uma série de coisas, o sexo dos anjos. Ela quer saber de tudo, mas ela não quer saber de si mesma. Seja qual for a religião, no templo de Delfos, lá na Grécia, estava escrito assim: ó, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Ou seja, o primeiro passo para o conhecimento do homem é conhecer a si mesmo. Não tem outro jeito. Agora, os meios pelos quais você vai buscar para conhecer a si mesmo, você tem que decidir. A psicanálise é uma ótima forma de conhecer a si mesmo. Freud, ele ficava horas diante do espelho falando para ele mesmo, falando as coisas que vinham na cabeça dele, tudo que vinha no pensamento ele ia falando, falando, falando. Era como se ele fosse o próprio analista dele. E ele se ouvia. A psicanálise ela funciona nesse sentido. As igrejas, os centros espíritas, as religiões, a filosofia, tudo são ferramentas que Deus dá para o homem para que ele dê o primeiro passo nessa escala, que é se conhecer. Você precisa se conhecer. Saber por que é que você age da forma que age, por que é que você pensa da forma que pensa, por que é que alguns assuntos te causam sofrimento, por que é que algumas histórias disparam gatilhos, que agora está na moda os gatilhos, né? É como as pessoas dizem, não, isso aí é um gatilho para mim. Né? E a pessoa parece que tem um saquinho cheio de gatilho, tem umas até que já tem um gatilho de estimação. E ela não busca saber por que, que aquilo é um gatilho para ela. Onde está a origem desse sofrimento, dessa angústia que tem dentro dela quando ela ouve determinados assuntos, quando ela está diante de certas pessoas. Então, meu amigo, o que você precisa é se conhecer. Você conhecendo a si próprio, você vai conseguir se amar. E você conseguindo se amar, você vai amar o teu próximo. E amando o teu próximo, você vai poder amar a Deus. Porque não tem como amar a Deus sem amar o próximo. E não tem como amar o próximo sem amar a si mesmo. Entende? Então, a partir de hoje, busque se observar, se escutar, se compreender, se respeitar. Auto-amor. Auto-amor. Autocompreensão. Não se cobre demais também. Tem pessoas que ficam alimentando culpas, sabe? Tem pessoas que parecem que andam com um saquinho nas costas, cheia de coisas do passado, cheia de sofrimento. Aí volta e meia, quando tudo tá bem, ela parece que sente falta. Aí vai lá, abre o saco, aí vai pegar um sofrimento daquele que já tá lá há anos, ó, ela começa a ficar remoendo aquilo, pronto. Aí volta toda a angústia de novo. Se livra desse saco de culpa, se livra desse saco de traumas, procura ressignificar, busca ajuda profissional, porque você só vai ter paz quando você se conhecer. Quando você saber realmente quem você é, o que você veio fazer aqui na Terra. Que nós viemos aqui para essa Terra com um objetivo. A gente não veio para aqui passar férias. Isso aqui não é colônia de férias, isso aqui é um mundo de provas e expiações. A gente veio para aqui para se purificar, para tirar tudo que não presta que está dentro de nós. Sabe aquilo que a pessoa diz assim: Fulano faz brotar em mim os instintos mais animais. Né? Ele faz brotar porque essa semente está em você. A semente só brota aquilo que tem semente. Então a gente tem que buscar conhecer quais as sementes que estão dentro de nós: sementes de amargura, sementes de inveja, sementes de ciúme, de orgulho, de vaidade. Tudo isso está no espírito humano. E a gente veio aqui para a Terra para arrancar essas porcarias. A gente vai arrancando, arrancando, uma vida só não dá, morreu, vai reencarnar, depois volta para até completar a limpeza. Até assim, ó, tá limpo, não precisa, não tem mais nada. Aí não precisa mais reencarnar. Aí você vai ter um outro destino que está na mão de Deus. Você está me entendendo? Então, a partir de hoje, se livra desse saco de culpa, desse saco de traumas. Perdoa. O perdão é uma das formas de você aliviar esse peso. Sabe aquela pessoa que sente dores no ombro, dor no pescoço, dores nas costas, e ela não sabe de onde vem essa dor? É o peso que ela carrega há anos. O peso de coisas da vida que ela não se livrou na caminhada. Nunca é tarde, se livra agora, vai aliviando esse peso, vai deixando para trás. E o perdão é uma forma. Mas eu não vou perdoar a pessoa. A pessoa está vivendo lá a vida dela, feliz da vida, nem lembra que você existe. E você está aí, ó. Não, mas por que me doeu? Mas por que me feriu? Mas por que... O resultado disso é úlcera, gastrite, fibromialgia, câncer. É o que acontece. O corpo reage porque o corpo não suporta. O corpo não suporta. Estava falando em doenças psicossomáticas.
Aquela doença que o médico tira sangue, tira fezes, tira urina, examina tudo, bota no microscópio, bota a pessoa naquele tubo, faz uma tomografia, faz ressonância e diz assim, você não tem nada. Isso é coisa da sua cabeça. E é mesmo. São doenças que os aparelhos, a tecnologia humana não consegue detectar, são doenças da alma. E para você se tratar, você precisa se conhecer. E comece isso agora mesmo. Tá bom, meu amigo? Um abraço para você.